Olá, eu sou a professora Maria Cândida, sou especialista em carreira e cultura organizacional e eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre a uberização do trabalho. É uma tendência que tem dominado não só o Brasil, mas o mundo todo, é a chamada gig economy, e eu estou aqui para a gente falar sobre como é que você uberiza o seu trabalho. Uberizar o trabalho significa duas coisas. A primeira é você trocar o seu formato de contratação e remuneração de uma lógica absolutamente fixa, então, independente do que você fez, independente do que você produziu, você tem seu salário no final do mês, para uma lógica absolutamente flexível e baseada na performance. E aí você vai receber de acordo com a sua produção, atrelada a alguma receita direta ou indireta. Então, você deixa de ser fixo para ser variável na remuneração. O segundo elemento da uberização do trabalho é você ter mais do que o contratante simultaneamente. É o que a gente chama da desexclusividade. Você passa a ter, por causa do trabalho variável e não fixo, você passa a ter a possibilidade de ter horas que você não utiliza com o teu primeiro contratante. E aí, quando isso acontece, você tem tempo disponível para se dedicar a outros tipos de contrato. E por que uberizar? A primeira vantagem está na diversificação. Sabe aquela coisa de colocar todos os ovos na mesma cesta? A partir do momento que você diversifica os seus contratantes, você passa a diminuir teu risco. Se um deles está indo mal por qualquer motivo, você tem os outros como colchão, como segurança. A segunda coisa é que quando você uberiza, quando você diversifica os seus contratantes, você tem mais autonomia de escolha. Você não está com o que a gente chama da coleira de ouro, preso, porque ele mandou, eu tenho que fazer, porque essa é a minha única fonte de receita e sobrevivência. Quando você diversifica, você aumenta, então, a tua autonomia de escolha. Além disso, você aumenta bastante o teu aprendizado. Cada vez mais se fala sobre lifelong learning. Aquele modelo lá de trás, onde você se formava na faculdade e ficava, agora estou garantido, não existe mais. Com a tecnologia, com as mudanças, a gente tem que estar em aprendizado constante para o resto da vida. Se você tem diferentes experiências, diferentes contratantes, você consegue estar aprendendo de escolas muito diferentes ao mesmo tempo. E o aprendizado de um espaço acrescenta para o outro. Então, quando você uberiza, você aumenta a tua competência, a tua qualificação. Além disso, a uberização, e aí a gente vai para o Uber propriamente dito, para pegar o melhor exemplo, ela traz feedback em ciclos muito curtos. Você fez uma corrida, o motorista sabe na hora se ele foi um bom motorista ou um mau motorista. Quando você vai para os modelos tradicionais, onde a avaliação de desempenho é anual, você precisa esperar 364 dias naquele ano para então sentar com o teu avaliador, com o teu gestor ou com o RH, para saber como é que você foi. Quando você vai para esse modelo de variável e de desexclusividade, o teu feedback está ali acontecendo a todo momento. Porque se o cara não gostou de você, obrigada, meu filho. Ele não tem obrigação de ficar com você. Como acontece no modelo CLT, onde todas as leis deixam a coisa um pouco mais engessada. E aí, se você tem feedback rápido, está na tua mão escolher fazer mudanças rápidas. Isso faz muita diferença em relação à sua performance. A última vantagem, quando a gente está falando sobre a uberização, é que você tem uma flexibilidade de descanso mental. Sabe quando você está dentro de um projeto, de um assunto, de uma reunião, de um problema, e que chega uma hora que você fala, a minha cabeça não produz mais. E aí você diz, puxa, não estou mais conseguindo. Às vezes você pode simplesmente se dar um tempo, depois voltar no assunto. Às vezes você fala, não tenho esse tempo para me dar. Mas quando você tem outras atividades, você consegue ter aquele descanso mental fazendo outras atividades produtivas. Então, você, mudando de foco, mudando de assunto, mudando de tema, você faz essa limpeza da mente e depois você consegue voltar com a cabeça mais limpa, mais descansada para olhar aquele assunto inicial. E por último, como é que você uberiza seu trabalho? Quem é freelancer, quem é autônomo, está muito acostumado a fazer isso há muito tempo. Principalmente quem vem de carreira autônoma. O dentista, o psicólogo, o advogado, os profissionais liberais em geral. Ele tem lá um trabalho que ele presta, ele tem um valor por trabalho prestado e ele consegue prestar esse trabalho para vários lugares. Você pega o médico que trabalha em vários hospitais, o dentista que atende em diferentes clínicas, o advogado que trabalha de acordo com a causa e tem um valor. Quando você não é um profissional liberal, isso pode ser um pouquinho mais difícil para começar.
E aí a gente tem algumas dicas. A primeira é: encontre a unidade de medida do seu trabalho. É por hora? É por projeto? É um cardápio que você preparou para um restaurante? É uma planta que você fez para dentro de uma construção? É um lançamento? É um evento realizado? É a estruturação de um produto? É um protótipo? O que exatamente é a tua produção? Então, você precisa de uma unidade de medida daquilo que você faz. Uma vez que você determinou essa unidade de medida, você tem que definir qual é o preço dessa unidade de medida. Isso depende muito da tua senioridade, do valor que você agrega, do quanto o mercado te reconhece. E depende muito também do quanto que você precisa pagar um pedágio para então começar a chegar no preço que você gostaria. Porque tem um pontapé inicial, tem uma questão de o mercado passar a te conhecer, entender o teu valor e aí te remunerar para isso. Então, às vezes, você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Às vezes a gente exagera, e aí o mercado dizer, você passou do limite, e a gente precisa voltar. E, por fim, a gente tem duas coisas importantes, que é o conflito de interesse. Fuja completamente de qualquer tipo de contratação que tem concorrência, onde você pode estar levando informação confidencial de um lugar para o outro. Se você é o contratante numa empresa, não seja o prestador de serviço na outra, de forma nenhuma. Isso acaba com toda a questão de ética, de confiança, de consistência no teu trabalho. E por último, quando a gente fala sobre ter carreiras paralelas, você tem aí possibilidades múltiplas de coisas que você pode fazer ao mesmo tempo. Se essas atividades são relacionadas ou completamente díspares, não importa. O que importa é que você perceba que esse conjunto de atividades que você está desempenhando como a sua carreira, essas várias trilhas simultâneas, elas estão agregando valor, elas estão contribuindo. Você está um profissional melhor. Isso vai fazer muita diferença daqui para frente.